Olá, família, graça e paz, que Deus possa estar abençoando muito cada um. Queridos, hoje nós vamos falar de Payson de Portland, o homem de oração. Pude agonizar em oração por mim mesmo e pelas pessoas e interceder com gemidos inexprimíveis. Queridos, vamos para mais um poço dos moveres de Deus. Deus tem movido no mundo. Só que muitos desses moveres permanecem para nós escondidos, como a história de Payson de Portland. Ele teve uma vida muito simples, mas uma vida de oração que impactou muitas pessoas na cidade de Portland. E o testemunho dele, a vida dele trouxe impacto a muitos ministros do Evangelho. A história dele é muito linda, porque tem um foco muito grande no poder da oração. Edward Payson, ele nasceu em torno de 1780 e o pai dele era um pastor congregacional. E ali, queridos, ele teve uma vida de poderoso testemunho na vida dele. Um testemunho intenso. Gente, a gente vê que muitos homens de Deus nasceram em lares cujo testemunho cristão era muito forte. E ele tem uma qualidade muito interessante. A vida dele tem uma peculiaridade. Ele era muito, muito inteligente. Ele já com 4 anos ele já sabia ler e ler bem. E ele, com 17 anos, ele pôde ir para a faculdade de Harvard, onde ele se formou com 3 anos. O pessoal brincava que ele dizia que ele havia lido todos os livros da biblioteca de Harvard. Então, seu começo foi um começo assim, cuja vida acadêmica, a vida intelectual foi muito forte. Mas não fica só nisso. Sabe? Apesar dele ter sido criado num lar cristão, apesar dele ter tido assim uma criação dessa forma, ele foi ter realmente uma experiência de transformação quando ele tinha 21 anos. Infelizmente ela acontece após a morte do seu irmão. E ali, queridos, ele tem uma experiência muito forte com Cristo, tanto que ele escreve para a mãe dele dizendo assim, ele diz mais ou menos o seguinte: estou tão feliz que mal consigo pensar e escrever sobre qualquer outra coisa, de tanta alegria que dominava o coração dele. E ele, desde aquele instante que ele se converte, ele também entrou no coração dele uma certeza que ele havia sido chamado para o ministério. E ele começou assim realmente firme em oração e leitura da palavra, porque ele sabia que as disciplinas espirituais dariam para ele uma poderosa colheita espiritual. Então, ele começou cedo, mergulhando na palavra, lendo a Bíblia. Ele leu muito do grande avivalista Jonathan Edwards, que foi uma grande inspiração para ele. Então, todo esse fogo que ele tem, por quê? Porque ele decidiu ser uma pessoa disciplinada nas disciplinas espirituais, na oração, na leitura bíblica, na leitura de livros, na meditação da palavra. Queridos, isso trouxe para ele uma poderosa certeza do chamado dele. E a vida dele, queridos, é marcada por duas coisas marcam muito a vida de Payson. O fervor espiritual dele, o fogo que ele tinha, vinha muito da sua humildade, sabe? E além de vir da sua humildade, vinha também da sua vida de oração. Mas as duas coisas meio que coincidiam, sabe por quê? Certa feita, um homem muito de deuses que foi muito inspirado por Payson, ele disse que o que marcava a vida de Payson era que ele não se achava o cara, ele não se achava o mais, ele era muito humilde na presença de Deus. Na verdade, às vezes ele até se achava uma pessoa assim, não merecia, que ele tinha uma grande, aquilo que a bem-aventurança fala, ele realmente se considerava um pobre de espírito. E nesse sentimento impeliu ele a uma vida de oração, a uma grande sinceridade na oração, sabe? Ele sabia o lugar dele, sabia que ele precisava ir até Deus, que ele não tinha recursos, ele via que ele não tinha recursos, então ele se imaginava, é até forte essa expressão que ele usa, ele se imaginava como um mendigo diante de Deus.
a mendigar diante de Deus, porque ele precisava, e ele sabia que só Deus tinha para dar. Sei que a expressão é forte, talvez não seja a melhor, mas era como ele se expressava, porque ele tinha fome, muita fome de Deus, e ele sabia que ele precisava. Então, a humildade, queridos, motiva muito a oração. E a nossa autossuficiência impede, às vezes nós não estamos tendo uma vida de oração mais intensa, por quê? Porque nós achamos que nós podemos. E era isso que ele se sentia alguém totalmente necessitado. Isso levou ele a uma vida intensa de oração. E a vida de oração dele marcou tantas pessoas, ele era tão conhecido por isso, que muitos o chamavam de Payson de Portland oração. Payson, oração de Portland. Na verdade era Payson, oração de Portland. A oração entrava, ele era muito conhecido porque o ministério principal dele foi na cidade de Portland, né? Mas a outra característica que ele tinha era o quê? Era a oração. E o que estimulou essa oração? Era a humildade dele. Realmente ele entendeu o que era ser pobre de espírito. Sabe, o que marcava a pregação dele? Porque ele ficou na época muito conhecido como pregador. Tanto que ele recebeu, na época, muitos convites para ir para muitas igrejas, mas desde que ele foi para essa igreja na cidade de Portland, ele se manteve fiel ali e nunca quis sair dali. Por mais que ele até viajasse, pregasse em outros lugares, mas ele nunca quis sair dali. Sabia que Deus tinha chamado ele para aquele lugar, para aquela cidade, sabe? E ele era um evangelista muito forte. Ele tinha uma grande paixão pelas almas. Ele pregava com muito amor, com muito carinho. As pessoas assim eram muito despertadas com a pregação dele. Apesar que ele tinha esse lance do afeto, do carinho, mas ele sabia de uma coisa. O que ele mais queria na pregação dele era despertar a humildade nas pessoas. Ele não se preocupava muito, talvez como é uma tendência hoje, de confortar as pessoas. Dar uma palavra de conforto. Ele queria, porque ele dizia o seguinte: eu quero despertar a humildade, ao invés de consolá-las. Pois, se elas puderem ser mantidas humildes, o consolo e o conforto virá. Sabe? Então, uma das marcas dele era isso. Ele queria despertar a humildade nas pessoas. E ele era um homem que estudava muito e orava muito. Outra marca, força da sua pregação era isso. Muitos diziam que ele passava em torno de 12 horas por dia estudando e 2 horas em oração. Sabe? Ele sabia que para impactar uma geração ele precisava ter a mente ativa. Então ele valorizava muito a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, a leitura de bons livros cristãos. Ele via que isso tudo fazia diferença na pregação dele. A vida de oração, despertar humildade nas pessoas. Uma vida assim, buscando conhecer a palavra e buscando ter boas leituras, ser impregnado com o que havia de Deus na época. Outra questão muito forte dele, como nós já dissemos, é que ele era um evangelista muito forte. Tem uma frase dele que está escrita aqui que diz o seguinte: Deus se regozija quando pecadores se arrependem, porque trazê-los ao arrependimento é uma obra dele mesmo. E é uma consequência do dom do seu Filho, uma consequência realizada pelo poder do seu Espírito. Ele sabia que as conversões viriam se ele pregasse cheio do Espírito Santo, porque Deus traria essas pessoas ao arrependimento. Deus ele moveria de forma tal que essas pessoas tivessem uma fé preveniente dentro delas, para que elas pudessem entregar a vida para Jesus. Então, Payson de Portland, ele valorizava muito a influência do Espírito Santo nas pregações dele. Queridos, pouco se sabe aqui no Brasil desse homem, mas foi um homem cuja vida impactou muitas pessoas. E a cidade de Portland foi muito avivada através do ministério dele ali, que na verdade avivou outros ministérios naquela cidade. Bem, é muito importante a gente conhecer esses homens e mulheres de Deus que impactam tanto as nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.